Bom, vamos retomar os nossos argumentos, tá? Depois guardem essa carta, tá? Assim, eu gostaria agora de guiar a nossa discussão mais para o que nós chamamos assim, né, de dimensões macro da violência contemporânea, principalmente, né, a partir do que estudos, né, sociológicos, né, e filosóficos têm a nos dizer sobre violência. Então, a ideia assim, é trabalhar mais esses conceitos, né, desses campos de conhecimento. Na sociologia, em especial, nós utilizamos, né, um livro chamado Violências e Conflitualidades, né, de um autor chamado José Vicente Tavares dos Santos. Tá? É um livro que saiu agora, em 2010, também, uma coisa recente. E da filosofia, né, trouxemos alguns argumentos, né, de uma filósofa brasileira chamada Mariana Chalmiri, se quiserem conhecer, né, mais conhecida, e que tem, né, importantes contribuições, né, sobre essa temática da violência, do racismo. Tem um texto, né, tem na internet muito bom, né, sobre a violência e o racismo. Se vocês digitarem lá, colocarem o nome dela, vem o texto inteirinho, assim, ótimo, né, para pensar nesses aspectos assim, mais filosóficos, né, enfim, que envolvem a questão da violência e como eles se aplicam, né, para pensar a sociedade brasileira. Tá? Trouxemos também algumas contribuições do Bauman, né, sociólogo contemporâneo, Zygmunt Bauman, né, devem conhecer também, que tem várias publicações, né, sobre essa temática, sobre a violência, né? Tem um livro que fala sobre a violência contemporânea e um outro, que é o que eu mais gosto, assim, né, se quiser, Modernidade Líquida. Né? Todos os livros que a gente pode dar sorte de tropeçar, né, em alguma promoção de alguma feira do livro, né, e buscar, e são livros assim, que nos trazem muito bem, né, nos ajudam muito nesse trabalho de compreensão, né, dessa busca, né, de compreensão desses temas aí que eu já fiz. Bom, então, oi. Só um pouquinho violência e conflitos. E conflitualidades. José Vicente Tavares dos Santos. Tá? Eu combinei com a Sharon e depois também, né, por isso eu vou mandar por e-mail, assim, toda essa bibliografia que eu estou citando aqui. E aí, para quem se interessar, as lâminas também, se vocês quiserem, aí vocês mandem e-mail para a Sharon e depois ela passa, tá? Bom, então, né, Hannah Arendt também é uma autora que eu gosto muito, que fala sobre a banalidade do mal, tá? Os escritos da Hannah Arendt também sobre violência. Eu falo assim na internet porque eu sei que nós estamos pela hora da morte. Né? Sei que os livros, assim, né, ainda mais esses clássicos, assim, eles são caros, né? Então, nós encontramos artigos, né, autores que comentam, né, e com muita sorte também, às vezes, numa pirataria aqui e ali, a gente encontra a obra inteira, que não sai dessa sala, é isso que eu estou dizendo. As surpresas, olha de você, tá? Eu nego. Bom, essa ideia, né, da Hannah Arendt sobre a banalidade do mal, ela trabalha a questão da violência, né, no período pós-guerra, Segunda Guerra Mundial. Né, muito em função de um julgamento, né, que ela assiste de um nazista, né,
em Jerusalém, Eichmann, se eu não me engano, está certo? Eichmann, julgamento de Eichmann. Né? Olha só, vamos passando assim, né? Como é que ela desenvolve, né, essa ideia da banalização do mal? Né? O Eichmann, tá, era um carimbador. Era aquele sujeito, entende, que vinha, sabia o formulário. Tá? Só que o detalhe que esse carimbo dele, o visto aprovado, tá, era a respeito do carregamento, né, dos judeus que iam para os campos de concentração. Tá? E no seu julgamento, né, diz que os promotores construíram assim, uma espécie assim, de representação demoníaca do Eichmann. Ele seria assim, a própria representação do mal, é o diabo. Como todos os nazistas, como a gente vê no filme. Né? Pessoas assim, totalmente, né, destituídas de qualquer afetividade, de qualquer, né, comprometimento humano, enfim, né, em relação ao outro. Né? São pessoas dotadas, né, como se fossem as próprias sementes do mal ali na forma de pessoa. Então, isso que os promotores trabalharam com essa demonização do Eichmann. A Hannah Arendt assiste ao julgamento. E aí, ela escreve sobre isso. E os seus escritos provocaram grande mal-estar em todos. Inclusive na comunidade judaica. Mas como? Que é? Porque ela diz o seguinte, assim, em breves palavras, tá? O Eichmann não era nenhum monstro. Não era nenhum demônio na Terra, não era nenhuma, sabe, uma criatura obcecada. Não era nada. O Eichmann era um burocrata. Até meio bobo, assim, meio com dificuldade de compreensão. Sabe aquelas coisas que tem que repetir, assim? Vou ter que repetir, né? Sabe? Até meio bobão, assim. Era um excelente pai de família. Entende? Carimbava, dava um visto, ia para casa, jantava com seus filhos, beijava eles antes de dormir, fazia amor com a sua esposa. O outro dia ia na missa e depois ia trabalhar. Entende? E aí, quando perguntado, né? Escuta, mas o senhor não tinha noção do que o senhor estava fazendo? Aquelas pessoas estavam sendo mandadas para a morte, né? E aí ele disse, mas eu estava obedecendo ordem. Eu estava lá, entende? Ele era um excelente funcionário, ele sempre chegava no horário. Não pedia licença toda hora. Sabe? Não tinha... Nunca faltou no serviço. Era um homem exemplar. E aí, qual é a tese da Hannah, assim, que nos provoca arrepios? É que o Eichmann poderia ser qualquer um de nós. Ele era um ser humano como qualquer um de nós. E qualquer um de nós é capaz de cometer, sim, atrocidades e depois dormir tranquilo. Em nome da razão, das ordens recebidas, do bem, entende? Porque os alemães, naquele momento, né, da história, tá, os judeus representavam o mal, e o mal tem que ser exterminado. Entende? O alemão era cidadão de bem. Eu fico muito apavorada, às vezes, quando eu ouço alguns programas de televisão. Não, esse é o cidadão de bem. Ou essa é a vagabunda. Né? Tem um programa assim que me causa arrepios, assim, que as coisas começam assim, com essa demonização do outro. Tá? E estava lá a mulher viciada em crack, aí o bebê morreu.
por falta de cuidado. Aí tu olha assim a casa da mulher, é um zinco assim em cima do papelão, né? Uma ou outra criança ali que nem os bichinhos assim, do lixo, né? A mulher deve ter uns 40 e poucos quilos, sabe? Assim, a polícia levando, e aí um sujeito desse tamanho, que deve comer picanha, com uma boa salada de maionese todo dia, tomar um bom vinho. Vagabunda! Tem que matar essa vagabunda, essa infeliz! Um sujeito que talvez nunca, eu não sei nada, nunca tenha vivido, entende? Nenhuma precariedade. Né? Ele diz que determinados sujeitos, que determinadas pessoas não merecem viver. Ele pode viver. Né? Bem opulento, feliz, bochecha rosada. Entende? Agora, aquela pessoa, assim, né, em estado de decrepitude, ele não considera nem ser humano. E aí, a vagabunda, e a polícia dando pau, e as câmeras, todo mundo. Quer dizer, todos, aquilo que nós chamamos de direitos humanos, todos violados. Por que todos são violados? Porque aquela pessoa não é considerada um ser humano. E no nazismo era assim. Algumas pessoas não eram consideradas seres humanos. Por isso o Eichmann carimbava, dava um vício e ia para casa dormir. Entende? Porque não são seres humanos. Né? E aí é que a Arendt desenvolve essa ideia de que qualquer não precisa ser alemão. Não precisa. Pode ser porto-alegrense. Pode ser sueco, pode ser brasileiro, pode ser qualquer coisa. Basta ser. Entende? Porque no momento, e aí ela diz que esse é o grande perigo, é quando o mal se torna algo banal para todo mundo. Quando nós encontramos justificativas de extermínio do outro. Quando nós encontramos explicações. Então, o negro assim, é vagabundo, a bicha, porque é ator, não sei o que, ai que nojo, né? Abjeção, essa era uma outra palavra que eu tinha dificuldade assim, de entender quando eu lia Judith Butler, que escreve sobre as abjeções, né? Aí ela fala as abjeções, mas o que é isso? É um nojo. Era simples, né? Não era tão complicado, era tão legal. Ai, mas que nojo! Sabe? Tudo aquilo que é diferente de mim, né? Tem outras práticas, a gente olha. Ai, que nojo. Sabe? É isso. É simples. Bom, aí, olha só, o que esses autores dizem? A Chauí vai dizer que essa palavra, ela vem, né, do latim e extremamente significa força. Ela passa-se a força. E aí ela vai dizer que a violência é tudo aquilo, né, que age usando a força para ir contra a natureza de algum ser. É desnatural. É tudo aquilo que é usado, todo aquele ato de força contra a espontaneidade, a vontade e liberdade de alguém. É coagir, constranger, torturar, brutalidade. Vejam bem, aqui são conceitos, sabe, são dele, são formas de delimitar, assim, violência. Né? Como filosoficamente, sociologicamente, nós entendemos, esses autores entendem que são assim. Daí a minha provocação, daí vocês. Qual é a diferença desse conceito clássico, tradicional, enfim, tá? Do tal do bullying, estão fazendo bullying. Qual é a diferença? Tá? Constranger, torturar, brutalizar. Todo ato de violação da natureza, de uma coisa, valorizada positivamente por uma sociedade. Eu vejo, por exemplo, tem um professor aqui na faculdade de antropologia, né, que estuda comunidades indígenas, né, as comunidades indígenas contemporâneas. E aí, ele nos mostra, assim, na sua pesquisa, além das comunidades, assim, ele analisa, né, as representações midiáticas que se tem em relação
a essas culturas. Né? E aí ele vai nos mostrando como esses discursos, eles infantilizam, isso você sabe, principalmente nos livros, né, de práticas que eles trabalham, como eles infantilizam a cultura indígena, tanto que tem uma passagem, né, que assim já se tornou clássica, assim, todo mundo que trabalha sobre questão indígena e educação faz referência aqui, sobre uma frase, por exemplo, de um menino, né, onde ele escreve assim, o melhor amigo do homem, né, depois do cachorro, é o índio. Entende? Porque não vê o indígena enquanto ser humano, né? É como uma criatura mítica, diferente. Não? E aí as festas que a gente faz na escola, eu peguei a época, eu mesmo fazia, recortava, né, cocar e tal, né? Que é uma forma de sempre ver o outro como algo exótico, diferente e tal. E o que é, sabe, uma coisa de circo, de zoológico, né? Uma coisa estranha, diferente, que a gente fala, olha só, né? Que estranho, né? Em relação à sexualidade, assim, tem umas situações muito ilustrativas, assim, né? Eu lembro, né, que tinha uma fofoca, alguns anos atrás, sobre uma professora, né? Sobre uma professora lésbica, né? Tornou-se lésbica, ela tornou, na verdade, muito conto, né? Ela tornou-se, né? Depois de 20 e tantos anos, casada, filha, então a fofoca, isso no meio acadêmico, isso não é das crianças, né? Sapatão, não é meio acadêmico, meio civilizado, muito, entende? Aí, era aquela fofoca, mas deixou o marido, não sei o que, não vai ter uma mulher. E aí a professora Guacira, que é uma estudiosa de gênero, de faculdade, contando, né, que ela estava no corredor e encontra uma colega. Né? E aí a colega veio e dizia que é muito engraçado. Que é muito engraçado, assim, porque a preocupação assim, das pessoas com o que podem dizer. Aí disse que a colega se olhava para os lados como se alguém estivesse escutando, esse câmera, né? Big Brother. Aí disse que a colega disse, Guacira, tu sou, né? Aí a mulher, sim, sou, pois é, acontece. Aí ela, sei lá, né? Não sei. Aí disse que e essa pessoa muito preocupada com o que a Guacira pudesse dizer, né? Aí disse que a pessoa não, essa é minha amiga, né? A gente se conhece há muitos anos. E aí eu fiz uma janta lá em casa, né? E ela foi, a namorada foi também, estava assim, mas não teve nenhum problema. Então a Guacira dizia assim, mas o que ela esperava? Que agora, na outra é lésbica, agarrar as mulheres, orgia, sexo. Não, sabe o que se passa? Assim, né? Qual foi a surpresa dela, né? Que a professora, foi lá, jantou, usou garfo, faca, comentou sobre o tempo, levantou e saiu. Entende? É como se acionasse uma série de representações, de imaginação sobre o outro, sobre aquele que eu desconheço. Entende? Então esse professor, ele diz assim a mesma coisa, né, em relação aos indígenas, como o discurso, né, torna assim, o outro, né, algo exótico, diferente, né? Sabe? Eu olhar, é meu, pois é, nem parece. Procura amar, procura algo, né, que identifique, né, essa diferença no outro. Tá? Bom, é aquilo que as crianças, né? Ai, que desperdício. Ai, que desperdício. Que esperança, né? Se ele quisesse alguma coisa com ela. Oi? Agora, para falar essa semana que passou, a gente teve formação com professores que tinham estado, acho que também teve, né? E eu fui numa palestra do professor que trabalhou, porque agora está em voga a diversidade. Tá? E ele usou tudo a respeito do índio para a gente trabalhar em sala de aula, que trouxe a realidade, né? Sim. Falou, ligou tudo do índio, porque a gente trabalha o índio só lá em abril. Sim. Né? Não, pode trazendo, voltando a situações do dia a dia, ligado ao
Sim, lá da Fundação Zé Gaúcho de Caxias do Sul. Agora que tu falaste disso, e ele assim, trabalhou toda a tarde em Canela sobre essa situação. Muito bom. E mostrou essas diferenças, né? Porque tem algo de perverso também, né? Porque quando eu infantilizo o outro, e eu não vejo, né, ele a partir da sua própria cultura, dos seus valores e tal, eu exerço também uma espécie, né, de dominação. Ou quando eu vitimizo muito, coitadinho, porque também é uma forma de colocá-lo, né, numa situação, né, e a Shaolin vai nos dizer que esses processos, na verdade, eles são muito violentos. Eles são violentos. Como é que a gente entende isso na ciência social? Tem um autor chamado Pierre Bourdieu, que vai nos falar em violência simbólica. Entende? Que não é aquela violência direta, concreta, de tirar a bolsa, arrancar os cabelos, não é nada disso. Né? É aquela, né? É do olhar, ou da pena, né? Da vitimização, né? Da infantilização, ou do nojo, entende? Quer dizer, não, eu não preciso utilizar essas artimanhas físicas da coisa, né? Ela vem dessa forma assim mais sutil. Violência simbólica. Eu não digo, né, que não é a violência concreta, física, né, não é da tapa, soco, chute, não. Mas aqui está na palavra, no gesto, no comentário, né? Aquela olhadinha de lado, enfim. Bom, que mais? Olha aqui, ó, o ato de transação contra aquelas coisas, ações que a lei da sociedade define como justas ou como direita. Né? Por exemplo, se fala hoje em dia assim, os novos sujeitos de direito. Tem um autor, também muito bom, isso, né, que trata sobre isso, chamado Norbert Bobbio, que vai nos falar justamente, né, sobre essa época que nós estamos vivendo, onde aqueles grupos, né, que ocupavam, ou que historicamente ocupam situações de subalternidade na sociedade, né, como mulheres, crianças, homossexuais, como índios, né, os abjetos, as minorias, né, eles vão aparecer como pessoas, né, claro que isso vem através de movimentos sociais, de políticas públicas, enfim, né, eles ganham visibilidade, né, e com isso lutam por direitos, enfim, por cidadania, por reconhecimento, né, e a violência seria, né, quando nós não reconhecemos, né, esses sujeitos, né, enquanto detentores de direitos, né, enquanto pessoas que merecem, né, nós desumanizamos esses sujeitos, né, e tiramos, né, isso pela via do direito, por exemplo, da justiça. Aí tem uma definição da violência. Violência é um ato de brutalidade, abuso físico ou psíquico contra alguém e caracteriza relações intersubjetivas e sociais definidas pela opressão, intimidação, o medo e o terror. A violência se opõe à ética, porque trata seres racionais e sensíveis, dotados de linguagem e de liberdade, como se fossem coisas, isto é, irracionais, insensíveis, mudos, inertes ou passivos. Eu gosto muito dessa definição da Shaolin, né, porque eu acho que ela pega várias dimensões dessa temática. Bom, depois, aí tem uma frase da Alice, que eu gosto muito da Alice. A violência é tão somente a mais flagrante manifestação de poder. E o poder, por sua vez, corresponde à habilidade humana como instrumento para a dominação, razão, objetivo da lei. Aquela ideia, né, que nós falamos antes, né, de que aos atos de violência, né, aqueles desencadeados por quem está no poder, né, esses atos sempre encontram uma justificativa. As recentes aí que envolvem religião, né, que envolvem as questões de sexualidade, né, religião e moral
digamos. Né? Quando é que os argumentos são super bem construídos? Né? É quando se diz, por exemplo, mas e a família? Vão acabar com a família? Aí vem aqui a família está com os dias contados. As crianças, não, a gente não pode discutir o tal do kit anti-homofobia, né? A gente não pode discutir que as crianças, né? Aí lá na escola, né, se proíbe. Aí lá na escola, onde os estagiários fez agora no estágio, os gurios rindo, né? Que bobagem, a gente tudo já viu no YouTube, tem tudo no YouTube, né? Então a escola e os deputados discutindo, a escola, o medo, né? A época quando eu fiz a minha pesquisa no Julinho, né, sobre a questão das sexualidades que envolvia a questão da camisinha, da STs, se falava muito sobre a AIDS, né? O que se dizia? A escola não está preparada. As preparadas. Precisamos, né, as preparadas aqui para discutir, porque nós não somos. Não estamos preparados. Bom, se nós não estamos preparados, outros estarão. Meu filho, tome conta deste reino, porque senão outro tomará. Tá? E aí vem as mídias, né? Quer dizer, e aí fica toda essa questão de que a escola ela vai ficando cada vez mais à margem, sem sentido. Se a gente não pode falar sobre sexualidade, que é crucial na vida, né, dos adolescentes, pré-adolescentes, né? Se nós não podemos falar sobre racismo, não podemos falar sobre família, não podemos falar sobre aquilo, outros vão falar. E aí, como é que vai ser essa fala? Né? Vocês entendem? Quando a gente diz a pedagogias culturais, quer dizer, pedagogia no sentido de educação, também. Outras instâncias do social estão educando, então. Se nós concordamos ou não com esse tipo de educação, aí é outra discussão. É outra discussão. Mas a questão é que eles estão ocupando esses lugares, já que nós nunca estamos preparados. Bom, depois. Essa frase, eu gosto muito, é uma frase da a violência só aparece no discurso educado, não no indivíduo. E aí, tem assim algumas provocações da Shaolin que eu acho muito interessantes para nós pensarmos o dia a dia das escolas e as manifestações de lutas. Né? Ela diz que nós somos uma sociedade constituída por muitos mitos. Quando eu li isso, eu lembrei aqui do Rio Grande do Sul, a questão, né, por exemplo, do CTG e tal, né? A guerra dos farrapos, assim, né? E como essa mitologia, né, ela está presente aqui na nossa cultura, assim, como é difícil, às vezes, explicar para outras pessoas por que a gente comemora uma guerra que nós perdemos, não sei, né? E o CTG, a bombacha e tal. Eu sei que eu nasci no Baiana, já vesti de prenda, adoro. Eu adoro música tradicionalista e tal, está lá nas minhas raízes culturais, né? Mas eu sei o quanto existe de mitológico nessa história. Sei o quanto essa história é masculina, se nós pegarmos a questão de gênero. É uma história masculina, as mulheres são ausentes dessa história. Tem um livro muito legal, escrito pela professora Garcia Lodo, né, sobre o Instituto de Educação, intitulado, né, Prendas e Antiprendas, que é um conto veríssimo, né, fala das antiprendas, né, aquelas que ousam fazer mais do que simplesmente balançar a saia. Vocês sabem, né, as danças, né, ele pula, sapateia, e a prenda, e sempre sorrindo. Aí, né, a Guacira escreve, né, prendas e antiprendas, falando de uma antiprenda terrível, lá no final dos anos 50, aluna, né, do Instituto de Educação, que naquela época, né, as antiprendas
Usava, né, a saia lá embaixo, eu cheguei a usar também. A meia 3/4, né, a saia para baixo do joelho. E aí as antepretas, quando chegavam na frente, aqui atravessavam, né, de corredor, né, correndo para o outro lado, puxavam a saia para dobrar, né, para ficar mais sexy, que era a moda do momento. E tinha uma antepreta terrível, o nome dela estava sempre no livro negro do colégio, né, chamada, né, Elis Regina, que era uma antepreta horrível. Era daquelas que corriam e tal. Cortou o cabelo curto, era uma aberração. Uma aberração.